E por isso eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Nós vamos ler esse único versículo, vamos orar, e aí depois você senta e a gente vai ficar na dependência do Espírito. Coloquei o cronômetro aqui porque eu quero ser bem preciso e conto com a ajuda do Espírito para isso, amém? Abriram ou ligaram seu aplicativo aí, diz assim: tendo provado, disse Jesus, tendo provado foi do vinagre que deram para ele na cruz, né? O versículo 19 vai dizer, o 30 vai dizer, do capítulo 19, tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito, amém? Diga, está consumado. Está consumado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, queremos submeter as nossas vidas a Ti. Na verdade, há gratidão e reconhecimento no nosso coração por tudo que o Senhor já fez e como, Pai, nós vemos a cada vez que nós nos reunimos a importância disso e como nós perdemos quando não nos submetemos à unção, quando não nos submetemos à comunhão dos santos, Pai. Como isso nos traz para dentro da consciência do corpo, como isso nos amplia, nos ajuda a nos livrar das distrações. Por isso que nós pedimos que o Seu Espírito nos dê sempre a diligência, o cuidado, o comprometimento, Pai, de estar envolvido contigo, com a Sua palavra. Nesse tempo nós queremos nos submeter à Sua unção. O Senhor sabe que eu tenho limitações que não tem a ver com a minha erudição, com a minha capacidade, com a minha oratória, Pai. Mas, na verdade, o que faz a diferença é a unção do Seu Espírito. Amém. Isso me consola, isso me assistencia, porque eu sei que eu vou falar, mas o Seu Espírito vai ensinar. Amém. E eu sei que aquilo que eu não consegui, Pai, dizer, o Seu Espírito vai traduzir ao coração de cada pessoa. E a minha oração, eu apelo hoje pelo Espírito da palavra em manifestação. A palavra que é Espírito e é vida, trazendo rompimentos, trazendo, Pai, despertamento, mexendo com aquilo que está, Pai, parado, estagnado. Senhor, nós clamamos pela Sua manifestação, através da Sua palavra, em nome de Jesus e para a Sua glória, amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Então, amados, o que o Espírito começou a ministrar ao meu coração e que culminou com essa frase, está consumado, e você viu que a gente leu até um pouco meio atravessado aqui, porque esse está consumado, ele é só parte de um evento, que esse evento, na verdade, era a crucificação de Jesus, né? E depois que ele sofreu todas as coisas que você conhece, depois que ele sofreu todos os açoites, que ele foi pregado numa cruz, já na cruz pregado, ele ainda sofreu outras coisas, como uma furada na sua lateral, teve sede, em vez de água, deram vinagre a beber, e quando, num esforço sobre-humano, porque ele estava extremamente desgastado fisicamente, ele conseguiu força para dizer, está consumado. Muitas pessoas poderiam entender que ele estava falando sobre uma autossentença, acabei, morri. Mas quando ele disse está consumado, ele estava falando sobre sua obra. Ele estava dizendo, eu completei. Ele estava dizendo, eu fiz o que precisava ser feito. E de tempos em tempos, Deus ele me sacode, tanto para a minha própria vida, quanto para aqueles que estão debaixo da minha unção e da minha liderança, para eles entenderem, ou para a gente ser trazido de volta para esse lugar, de entender que aquilo que nos sustenta são as verdades sobre Deus e aquilo que Ele fez através de Cristo. O que nos tira desse risco da religiosidade é sair e nos tira da superfície da religião, é nos aprofundar na compreensão das coisas que Deus tem para nós. Então, a mensagem da cruz, né, que a gente usa essa linguagem, e eu oro que o Espírito lhe ajude a você entender, você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso, a mensagem da cruz, né, que é a espinha dorsal do Evangelho, aquela imagem de Jesus crucificado e o poder dessa cruz. Fale o poder da cruz. O poder da cruz. Quando nós falamos o poder da cruz, até por causa de como as pessoas interpretam isso no contexto
da religião, não da revelação, né? As duas palavras terminam com ão, mas têm significados completamente diferentes. Quando as pessoas querem interpretar à luz da religião o poder da cruz, elas pensam no objeto, a cruz, né? A ponto de isso se transformar numa superstição, né? Eu sou do Nordeste, às vezes dava um redemoinho, as pessoas faziam assim, ó, cruz, cruz, e elas ficavam repetindo a palavra cruz e fazendo assim, cruz, cruz, cruz. E eu não sei se você não já ouviu alguém dizer, fulano fugiu como o diabo foge da cruz, né? Você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso, quase como se a cruz em si tivesse algum poder, né? Eu já vi em filmes, né, de exorcismo, as pessoas pegarem uma cruz e mostrar a cruz como se aquele objeto em forma de T tivesse em si mesmo um poder. Mas quando a Bíblia fala sobre a mensagem da cruz, não está falando sobre aquele objeto, aquele instrumento, né, que para os romanos nada mais era do que um meio de execução, onde eles traziam sentença e aplicavam a execução daquela sentença aos seus condenados. Era um lugar de punição, a cruz. Para os judeus era um lugar de maldição. A Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas quando nós vamos para o que Paulo, por exemplo, falava sobre isso, ele falava sobre o poder da cruz, não da madeira, não daquele meio de execução de sentença romana, não. Ele não estava falando disso, ele estava falando da obra que se consumou ali. Amém. Diga, a obra de Jesus se consumou na cruz. Por isso que ficou atrelado isso ao poder da cruz, ou à mensagem da cruz. Mas o que dá poder à cruz é o que se consumou nela. Amém. E não ela em si. Isso mesmo. Você está comigo? Amém. Então o que vai nos fazer entender, amados, ou viver isso, nos tirar da superfície da religiosidade e viver a vontade de Deus, isso é imprescindível. Sabe uma coisa que não pode ser trocada, que não pode ser substituída? Ou nós entendemos isso, ou a gente vai viver só religião. Ou a gente entende a essência da mensagem, ou a gente vai ficar tendencioso às práticas religiosas, aos costumes, às vestimentas, que tudo isso são parte, mas não é a essência. Porque as pessoas se apegam tanto naquilo que é exterior? Porque elas estão desprovidas de essência. Vocês estão comigo? Estão desprovidas de essência. E a mensagem da cruz, ela só tem impacto se a gente entender essa mensagem. Eu falo sobre mim mesmo, sobre a minha própria vida. Não foi do dia para a noite que eu entendi essas coisas. Eu recebi Jesus, eu criei em Jesus, eu decidi que eu ia viver com Ele, mas com muito pouco conhecimento. E a plenitude da experiência, ela só é possível à medida que você vai entendendo. Você está comigo? É por isso que Deus capacitou homens e mulheres, os encheu de unção, para que eles entendessem não a letra, mas o espírito por trás daquilo que está registrado. Você está comigo? Amém. Então, preste atenção para você entender. É sobre isso que eu quero ministrar. Olha, se você quiser acompanhar comigo, Romanos capítulo 10. Nós vamos ler um texto bem conhecido aqui. Romanos capítulo 10, versículo a partir do 13. Abriram? Amém. Diz assim na minha versão, que é a NVI, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste atenção no que essa frase está dizendo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é o Senhor aqui? Jesus, né? Jesus. A Bíblia diz em Atos 4,12 que não existe, a Marcela disse, Deus, eles são um nesse aspecto. Mas quando nós falamos de salvação, a gente traz para a realidade neotestamentária que a Bíblia diz em Atos 4,12 que debaixo do céu não há outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Alô, está comigo? E o que é que você entende por invocar? Né? O que seria invocar? Né? Clamar, falar, apelar, você está comigo? E o texto está dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então preste atenção, quando eu falo que nós precisamos sair da superfície da religiosidade para entender as coisas como elas são, se eu ficar só nisso, eu posso afirmar que uma pessoa, para ser salva, ela só precisa invocar por Jesus. Sim ou não? Porque é o que o texto está dizendo aqui. Se eu parar só aqui, se eu ler só até aqui, e o que nós estamos falando é que existe uma mensagem que é a mensagem da cruz, da obra consumada de Jesus, mas essa mensagem ela só vai ter efeito sobre nós se ela for entendida, amém, se ela for crida. Aí se eu disser, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e as pessoas saírem dizendo, Jesus, 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 cada pessoa que mencionar Jesus está salvo? Não. Então você percebe que falta compreensão sobre as coisas, e graças a Deus que Paulo, por revelação, ele teve o cuidado de, você vê que o texto continua e ele vai dizer assim, mas como invocarão aquele que não creram? Percebe que existe uma coisa complementar, não é só invocar que promove salvação, é invocar por meio da fé. Tem que ser algo que você está crendo, não é só falar, é crer. Presta atenção que o texto vai continuar. Como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Aqui já tem um outro princípio. Crer é resultado de ouvir falar. E aí ele continua. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aqui ele está citando, desde essa parte que ele diz como ouvirão se não há quem pregue, ele está citando Isaías. E aí ele vai dizer aqui, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, aí ele vai falar de uma coisa que nós estamos mais familiarizados. Consequentemente, o que? A fé vem pelo ouvir, que aí é Romanos 10, 17, conhecidíssimo. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer com esses poucos versículos que nós lemos. É que às vezes nós estacionamos na superfície das coisas e entendemos, se eu disser isso, se eu falar isso, mas se eu falar apenas uma coisa desprovida da compreensão daquilo, não vai produzir resultado. Então, falar sobre a cruz, sobre o poder da cruz, sobre o poder dessa mensagem, não vai exercer efeito sobre mim se eu não entender sobre isso. Eu quero que o Espírito lhe ajude nisso. Por exemplo, olha só, se você perguntar a 90% das pessoas, talvez esse número de 90 já tenha caído um pouco mais, infelizmente, em função das atualidades, das coisas que nós estamos vivendo hoje, mas eu não vou dizer um número não, mas se você perguntar, fizer uma grande enquete, uma pesquisa, melhor dizendo, um grande percentual das pessoas a quem você perguntar se elas acreditam em Deus, elas vão dizer que sim, ainda. Já diminuiu, mas ainda vão dizer que sim. E às vezes, amados, quando nós estamos apregoando, falando da palavra, falando das pessoas, evangelizando literalmente, e nós dizemos às pessoas, você crê? Elas dizem, eu creio. E nós sabemos que a condição para a salvação é crer. Sim ou não, irmão? Sim. Você está aqui? A condição para a salvação é crer. Pode ser que a gente tenha aprendido que para ser salvo você tem que largar isso, largar aquilo. Não. A gente larga porque foi salvo e não para ser salvo. A condição para ser salvo é crer. E é importante a gente entender que existe um nível de crença, existe um nível de fé que está no âmbito da concordância, que está no âmbito do reconhecimento, que ele não surte efeitos nenhum sobre a nossa vida. E para você não achar que eu estou só filosofando com essa minha declaração, tem um texto que diz assim, crestes, fazes bem, porque até os demônios creem. Creem a ponto de estremecer. Então perceba que existe um nível de crença, porque a Bíblia diz que os demônios creem em Deus. Agora, essa crença traz algum benefício para eles? Não. Então isso diz para mim que existe um nível de crença que está no âmbito apenas do reconhecimento, que está no âmbito apenas da concordância, que não traz efeitos sobre a nossa vida.
E aí, eu gosto de me embasar em Paulo, porque Paulo foi uma pessoa que, ele mesmo disse que ele nasceu como alguém que fora de tempo, porque Paulo não foi apóstolo de Jesus. Paulo não foi um dos 12 dos apóstolos do Cordeiro. Quando eu digo que ele não foi apóstolo de Jesus, eu digo que ele não foi um daqueles 12 que Jesus escolheu a dedo. Paulo, ele apareceu depois. Paulo apareceu, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha sido assunto aos céus, já tinha ressuscitado. A primeira menção, salvo engano, sobre Paulo é em Atos 7, quando vão apedrejar Estevão, que ele sustenta as roupas daqueles que iam apedrejar, sugerindo dentro da cultura que ele não tinha nem idade para fazer parte de um apedrejamento que era uma cláusula da lei. Se qualquer pessoa que for pega nessa, tinha os tipos de pecado. Adultério era um deles, que a gente viu aquela mulher flagrada em adultério, que ela era passiva de apedrejamento. Tinha também blasfêmia, também era passiva de apedrejamento. Mas a lei também previa que tinha uma idade para você, como júri público, vamos dizer assim, executar a sentença de apedrejar. Então você tinha que ter pelo menos 20 anos, de 20 anos acima, salvo engano. E Paulo estava ali, ele já era extremamente zeloso das leis, ele era um fariseu, um jovem fariseu. E por fariseu, eu digo, um dos mais zelosos pelo conhecimento da lei judaica. Só que em vez de apedrejar, ele sustentou, ele disse que ele segurou as roupas, porque aquele povo tinha aquelas roupas pesadas, tinha que atirar pedra, eles deixavam ali, Paulo estava ali consentindo. A Bíblia diz que aquilo era um ato de consentimento, eu não posso fazer não, mas eu estou apoiando vocês que fazem. Antes de receber Jesus. Aí quando você vai para 1 Coríntios 11, que é um texto que nós usamos na Santa Ceia, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, este é meu corpo. Então, é uma comprovação do que ele diz em Gálatas. O evangelho que eu prego para vocês não foi um homem que pregou para mim, não, foi o próprio Jesus. Porque ele nem estava naquele dia da ceia e ele cita detalhes claros. Ele diz, eu recebi do Senhor o que estou entregando a vocês. E aí, por que eu estou dizendo isso? Paulo é uma referência, mas das melhores para nós no que diz respeito ao desenvolvimento da vida na nova aliança. Jesus, ele foi o mediador dessa nova aliança, ele veio para estabelecer a nova aliança, mas Paulo foi a pessoa que propagou isso. E Paulo dizia assim, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, porque decidi nada saber, porque Paulo não era um qualquer. Paulo, por exemplo, em comparação aos 12 que Jesus tinha antes, Paulo estava no nível de Lucas ou mais alto, porque Lucas era médico. E salvo engano, para eu não mentir, acho que Lucas também não estava naqueles 12, não. Mas, vamos para cá. Ele diz, pois eu decidi nada saber. Ele era um cara altamente culto. Uma vez prenderam ele, quiseram soltar de qualquer jeito. Disse, como assim? Vocês me prenderam e vão me soltar pela porta do fundo? Não, eu sou um cidadão romano e quero reivindicar meus direitos. E tem outra vez que ele está fazendo a defesa, se eu quisesse me gloriar, eu poderia, porque eu sou fariseu, aprendi aos pés de Gamaliel, desde cedo, enfim. Ele faz um rosário, mas aqui ele diz, eu decidi nada saber, a não ser a Jesus e a este crucificado. O que isso ministra a nós hoje? Isso era o centro da mensagem de Paulo, um homem que conhecia muita coisa, que tinha vivido o outro lado da moeda, e que agora era um convertido ao Senhor. Ele sabia, eu sou profundo, eu posso falar do que você precisar, mas todo e qualquer assunto que eu e você precisamos lidar hoje, ele vai ter a base da sua resolução no reconhecimento da obra de Jesus. Eu prego Jesus e crucificado e ressurreto. Amém. Vocês entendem isso, não? Amém. Então, amados, o Espírito está nos chamando para a gente de novo voltar e começar a entender isso, talvez retroceder para abrir mão de alguns argumentos, de algumas coisas e entender. Por que essa mensagem é tão importante a ponto de uma pessoa do naipe de Paulo dizer de forma muito clara, isso aqui é o cerne da minha mensagem, eu não vou pregar outra coisa que não seja isso. Seu problema pode ser qual for, nós vamos resolver a partir dessa compreensão. Jesus veio e morreu por nós. É a mensagem da cruz. Agora, por que essa mensagem é tão importante? Você percebe que se a gente não se aprofundar e buscar entendimento,
isso fica vago. Por que a mensagem do está consumado é tão importante? Porque ela tem uma declaração de substituição. Deus não enviou Jesus porque não tinha outra coisa para fazer, não. Deus enviou Jesus para resolver um problema. Amém. Diga, Deus enviou Jesus para resolver um problema. E a espinha dorsal, o Espírito Santo vai nos ajudar a entender. A espinha dorsal da doutrina da redenção é a substituição. Tem outros aspectos, mas a substituição é a mais importante. Você está comigo, amados? Perdão de pecado não é Deus fazer uso da sua soberania e dizer assim, está tudo errado, mas eu vou deixar para lá porque eu sou Deus. Não. O pecado gerou uma dívida. Perdão de pecado é Deus dizer assim, você não tem como pagar não, mas eu vou providenciar quem pague. Oh, glória. Amém. Oi, igreja fria. Amém. Eu quero lhe mostrar isso a partir da antiga aliança. Isaías capítulo 53. Versículos a partir do 3. Lembrando que Isaías ele foi um profeta messiânico. O que é um profeta messiânico? Ele 700 anos ele viveu antes de Jesus, salvo engano, mas ele foi usado por Deus para anunciar Jesus. Em Isaías 9:6 vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o domínio está nos seus ombros, sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Enfim, ele foi um profeta messiânico, assim como Davi falou muito sobre Jesus, mas acho que Isaías foi quem mais falou. E aqui ele começa a falar profeticamente, diz assim, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. 53 a partir do 3. Isaías 53 a partir do 3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e familiarizado com os trabalhos. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado. E nós o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus e por ele afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós, tal qual ovelhas, preste atenção, todos nós, quem? A humanidade. Tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho. Agora preste atenção. E o Senhor, quem? Deus. E o Senhor fez cair sobre ele, sobre quem? Jesus. Preste atenção nessas coisas. E o Senhor, Deus, fez cair sobre ele, sobre quem? Jesus. A iniquidade de todos nós. O que é isso? Substituição. Isso é o preço sendo pago. Então, por que a mensagem da cruz é tão importante? Porque ela resolveu o problema que o pecado criou. A Bíblia diz lá em Romanos que o salário do pecado é a nossa compreensão sobre morte, amados, quase sempre ela é em desconexão com a revelação bíblica. A gente sempre pensa em morte como fim de existência. Mas morte não é o fim da existência para ninguém. Morte é separação. Tiago vai dizer, assim como a fé sem obra é, o espírito sem o corpo sem o espírito é. Então perceba que ele explica morte como a separação entre o corpo e o espírito. Quando Deus falou com Adão e Eva e disse, não coma desse fruto porque certamente morrerá, eu tenho certeza que eles comeram e ficaram em pé e pensaram, não morri, mas morreram. O que é que aconteceu ali quando eles comeram? Separação. Morte é separação. Porque a ressurreição é a bendita esperança, porque é o lugar, é o ponto onde o corpo vai de novo reencontrar o espírito. Aquilo que a morte separou. Então por que a mensagem da cruz é tão importante? Porque ela não só lida com o pecado, mas ela lida com a consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? A separação. Está consumado, amados, é Jesus dizendo, vocês erraram, vocês se separaram, vocês assumiram os seus próprios caminhos, a dívida foi criada, você não podia pagar, Deus por sua justiça não podia ignorar essa dívida, então ele não varreu para debaixo do tapete, ele arrumou alguém para pagar por ela. Obrigado, Jesus. Amém, irmão? Amém. Isso é a essência da nossa vida cristã, sem isso é religião das mais fracas que existe.
Ah, você é de qual religião? Da evangélica. Isso nem na Bíblia está. Fomos nós que criamos esse nome. E se a gente não entender essas coisas, amados, que coisa? O princípio da substituição. Jesus pregando, ele disse, e escandalizava os religiosos, ele disse que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando ele está lá em João 8:56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e ficou regozijado. Quando ele disse isso, sempre era assim, Jesus falava sobre coisas espirituais, as pessoas tentavam interpretar no natural. Ele disseram, você não tem nem 50 anos. E está dizendo que Abraão lhe viu. Né? Uma resposta humana só. Você sabe do que era que Jesus estava falando disso aqui? Era do cerne da mensagem dele. O que foi que Abraão viu? Abraão viu o cordeiro substituto. O que Abraão viu e se alegrou foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que, diga-se de passagem, em sua pré-existência, a Bíblia diz que ele foi imolado antes da fundação do mundo. Mas voltando para o assunto de Abraão, amados, a Bíblia diz que Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, seu filho. E aí você conhece a história, que Abraão tinha recebido a promessa desse filho, já tinha atrapalhado as coisas junto com a sua esposa, que tentou dar um jeitinho e botou ele para dormir com a egípcia, e nasceu Ismael, de onde surgiram as nações árabes, que até hoje luta contra a nação de Israel. Como quem dissesse assim, Deus prometeu, mas já faz tanto tempo, foram, salvo engano, 14 anos antes de se cumprir, eles se atravessaram e encomendaram Ismael por via de Agar, que era uma serva egípcia. E aí, na hora certa, assim como Deus havia prometido, o filho da fé, a risada, o riso, a fé teve um filho e o nome dela é risada, gargalhada, por isso que você tem que rir. Aí ele recebe Isaque por herança, recebe Isaque por promessa, e está ali alegre, né? Foram anos gerando pela fé, olhando as estrelas do céu, a areia da praia do mar, cada vez que dizia Abraão era pai de nações, daqui a pouco que ele está se alegrando com o filho, aí Deus diz, quero que você sacrifique ele. Só que, coisa boa, amados, quando Paulo fala sobre Abraão, vai dizer, sabe por que Abraão foi? Eu estou parafraseando aqui Paulo, é como se ele estivesse dizendo assim, sabe por que Abraão foi até o final? Porque o foco dele estava na fidelidade de Deus à sua palavra. Amém. A Bíblia diz que ele estava plenamente convicto, porque teve por fiel aquele que prometeu. Isso é a diferença de você ouvir uma mensagem e de você crer nela. Amém. Vou dizer de novo, a diferença de você ouvir algo e crer, amados. Amém. É que você vive aquilo. E aí ele saiu com Isaque, mais um monte de gente. Quando chegou no limiar do Monte Moriá, ele disse, o que é fé? Fé é uma posse antecipada. Ele falou com as pessoas, disse, fiquem aqui, eu e o menino subiremos, sacrificaremos ao Senhor e voltaremos. Esse é o espírito da fé. Criei, por isso falei. Por que às vezes a gente é tão calado? Não se ofenda com isso. O Espírito está ministrando da minha a você. Quem não está crendo. Porque quem crê, fala. Às vezes a gente tem medo de dizer. Por quê? Porque não está crendo. E aí Deus foi com ele. Abraão foi com ele. E Isaque conhecia sobre sacrifício. E já tinha perguntado, pai, o que é que vamos fazer? Vamos sacrificar. E aí ele começou a fazer conta de cabeça. Tem lenha. Tem faca, mas não tem cordeiro. E aí, pai, ele fez a pergunta, né? Cabível. Pai, tem lenha, tem faca, tem tudo, mas não tem cordeiro. Acredito que o coração de Abraão, aquela música lá entre a fé e a razão, mostra isso muito. E aí Abraão disse, Deus proverá. Para si. Esse para si é para ele.
Deus vai prover o cordeiro. Aí era Jesus estava dizendo, ei, Abraão viu o meu dia. Porque a mensagem é importante, porque ela fala sobre substituição. Isaac estava condenado à morte. E a mensagem é, na hora certa, aquela morte que estava destinada para você, outra pessoa vai morrer no seu lugar e você vai receber vida. Aleluia! Glória a Deus! Porque, de novo, quando vai falar lá em Hebreus agora sobre os heróis da fé, vai dizer que Abraão chegou a receber Isaac dentre os mortos. Isaac nem morreu, mas ele disse que no coração dele, ele foi até o fim. Isso é crer, amados. Você está debaixo dessa atmosfera, então você vai começar a entender isso, e eu também. Olha o que é crer. Para Deus, ele foi até o final. Ele sabia, porque a palavra era essa. Desse seu descendente serão benditas todas as nações da terra. E Hebreus explica, Abraão creu que se ele matasse, Isaac ia voltar, mas estava desenhado nos olhos de fé de Abraão. Eu mato esse menino, eu posso até botar fogo nele, mas quando eu descer daqui eu desço com ele, porque o Deus que é fiel disse, é nele que serão benditas as nações dessa terra. É desse jeito, pai. Você está comigo, irmãos? O que é substituição? Está destinado a morrer, mas ele provisionou para si o cordeiro. Você não tem nem 50 anos, está dizendo que Abraão lhe viu? E Jesus estava falando de quê? Ele estava falando exatamente do pagamento da dívida. Diga, pagamento da dívida. O pecado gerou uma dívida, amados, que não podia ser ignorada. Ela tinha que ser paga. E Colossenses capítulo 2, versículo 14, gosto demais desse texto, ele vai dizer, despojando principados e potestades, os expôs publicamente, o 13 vai dizer, né, 2:13, e no 14 vai dizer, e cancelou. Sabe, André, no momento que o homem podia não ter comido e comeu, no momento que a mulher podia não ter comido e comeu, no momento que eles se emanciparam de Deus, quebraram o link ali, automaticamente eles criaram um documento que constava contra eles, as consequências daquilo tudo. Separação, morte, dores de parto, espinhos, abrolhos e por aí vai. Mas, sobretudo, a mudança de parentela, a mudança de senhor. Estava escrito lá, vocês são filhos do diabo. A gente não fala porque somos extremamente diplomáticos, mas Jesus diz, vós tendes por pai o diabo. Jesus não estava querendo condenar aquelas pessoas, ele estava só trazendo a consciência delas de que se não é filho de Deus, é filho do diabo. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, vai dizer, ele veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creem no seu nome. Mas a ênfase que eu quero me deter, amados, é que aquela dívida, ela que não podia ser ignorada, ela foi paga. A Bíblia diz que ela pregou na cruz. Você já viu uma imagem de alguém, estava ali devendo, mas agora não estou mais. Aleluia! Desse jeito. A dívida está paga. Obrigado, Jesus. E eu pergunto, como Jesus pagou essa dívida? Porque redenção quer dizer exatamente isso, é readquirir uma propriedade que é como um sequestro. Nós pertencíamos a Deus, o homem nasceu ligado a Deus na pessoa de Adão. Quando Adão se separou de Deus, sendo ele cabeça de raça, se cumpriu ali o princípio da criação que diz que tudo é gerado segundo a espécie. Então Adão agora era um homem separado de Deus e ele gerava pessoas segundo a espécie. Por isso também a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que Jesus é o segundo Adão, ou seja, ele está no mesmo patamar como cabeça de raça. Adão gerou pessoas separadas, mas Jesus, o primeiro, o primogênito, aquele que veio como unigênito, morreu como unigênito, mas ressuscitou como primogênito, ele passou a gerar pessoas religadas a Deus. Porque Jesus, quando ressuscitou como primogênito, ele abriu as portas da recriação, da nova criação, do novo nascimento. Porque antes ele disse, está consumado. Eu levei tudo, eu paguei tudo, eu sofri tudo, eu substituí. Então ele pagou, mas não foi com dinheiro. 1 Pedro capítulo 1, 18 vai dizer, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro. Para o homem não tem nada mais
valioso do que prata e ouro. Em comparação com o sangue de Jesus, a Bíblia chama de coisas perecíveis. Porque vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram comprados, ou a expressão é redimidos da sua maneira antiga de viver, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia. Então diga assim, a dívida foi paga, A dívida foi paga. mas ela foi paga Mas ela foi paga. com substituição. Substituição. Substituição, eu preciso explicar, é alguém no seu lugar. Quando a gente diz Jesus morreu pelos nossos pecados, amados, é mais do que essa declaração. Ele realmente levou, ele realmente foi punido. O pecado não podia ser ignorado, tinha que ser punido. E Jesus foi punido pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. A mensagem que Paulo carregava com tanta convicção e tão eficiente que era, porque por onde ele passava, multiplicava os salvos, anunciava que Deus, por meio de Cristo, ele ia resolver a questão do pecado e das consequências que o pecado causou. Mas isso é tremendo. Com isso eu não estou dizendo que uma hora ou outra aí a gente pode colher fruto de alguma escolha nossa, mas quando nós vamos para a Bíblia, a gente vai ver, amados, que o que é que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. O pecado é o problema e a consequência é a separação, que é a morte. O que é que Deus fez por meio de Cristo? Provisionou a vida, religando. Não é mais separado. Quando o texto de João no Evangelho primeiro está fazendo relação quase com Gênesis 1, porque ambos falam sobre criação. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma. E Evangelho de João 1 diz, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, tanto um texto como o outro fala sobre a criação e mostra que Jesus estava tanto num como o outro, de forma que a Bíblia diz, nada do que foi feito se fez sem Jesus. Mas a ênfase que eu quero dar é quando o escritor diz, por revelação, diz, nele estava a vida. Nele quem? Em Jesus. Jesus era a vida que acendia o espírito de Adão no Éden. Que linguagem é essa, pastor? Eu estou só traduzindo o que João disse. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Por que que Abraão e... meu Deus, estou insistindo com Abraão. Porque Adão e Eva estavam nus e aquilo não incomodava. Porque o espírito deles era aceso. Você está comigo, amados? Talvez alguém diga, você está criando uma doutrina nova. Eu estou falando numa perspectiva ilustrativa aqui, alegórica. Mas se a gente pegar, dá para entender claramente. A Bíblia diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O que é que aconteceu que imediatamente a condição de nudez de Adão e Eva começou a ser perceptível, que antes não era? Não estou dizendo que antes eles não viam que eram nus. Eu estou dizendo que antes aquilo não era relevante. Por quê? Porque o Espírito estava aceso. Quando Deus provisionou em Cristo a substituição, estava envolvido isso também. Eu e você fomos apagados, separados. Agora, Ele que era a vida e a vida era a luz dos homens, voltou, se manifestou agora no presente, também como vida e também como luz. Então, nós estamos de novo acesos no Espírito. Isso deveria ser assim, André. A gente devia acordar e levantar consciente da pessoa espiritual que a gente é. Mas parece que a gente só se ativa na pessoa espiritual no ambiente da igreja. Você percebe que a gente está vivendo muito aquém do que deveria. Aí você, veja aqui, ó. Gálatas capítulo 3. Versículo 13 e 14. Versículos 13 e 14. Diz assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Por que eu estou mostrando esses textos? Para você ver que todos esses textos ele mostram uma perspectiva substitutiva. Sempre aconteceu com ele, para não acontecer conosco. Ou sempre aconteceu com ele em nosso lugar. Alô, você está aqui? Sim.
Deixa eu adiantar que eu preciso concluir. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Quando foi que Jesus se tornou maldição? O texto vai explicar. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Lembra que eu disse aqui que para os judeus o madeiro era um exemplo de maldição. E aí ele vai dizer, isso para quê? Perceba que sempre uma coisa é para manifestar outra. E isso é para quê? Isso o quê? Ele se tornou maldição. Por que ele se tornou maldição? Porque ele foi pendurado no madeiro. Porque a mensagem da cruz tem a ver com substituição. Aí ele diz, ele se tornou maldição para que as bênçãos de Abraão fossem legais sobre nós. Amém. Glória a Deus. Para que Cristo, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa mediante o Espírito. O pecado, ele trouxe N maldições, mas você nunca mais vai esquecer dessa frase, mas a cruz é um lugar de troca. Diga, a cruz é um lugar de troca. É um lugar de troca. Que troca é essa? Tudo que Jesus sofreu na cruz foi para nos dar em troca aquilo que ele já era, aquilo que ele já tinha. Você entendeu isso ou não? Amado, a gente precisa sair da superfície. A gente precisa entender o que é estar consumado. Concluir. Foi difícil, diz que como uma ovelha na mão do seu tosqueador, ele não reclamou, não abriu a sua boca. Por quê? Porque isso era o preço. Não é porque ele não podia, não. Médico, cura-te a ti mesmo. Desce dessa cruz. Faz isso, faz aquilo. Mas ele disse, se eu fizer, aí eu não vou cumprir. Quantos estão acompanhando? 2 Coríntios 5, 21, conhecidíssimo, vai dizer, Deus, eu vou até citar do jeito que é mais conhecido ainda, diz assim, aquele, falando sobre Jesus, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nós fôssemos feitos a sua justiça. O que é isso? É a cruz como um lugar de troca. Você sabe o que Jesus, a Bíblia diz que Deus o fez pecado. Ali naquela cruz, Jesus experimentou o que ele nunca tinha experimentado antes. O quê? A consequência do pecado. Ele experimentou o quê? A morte. O que é a morte? Separação. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quero que Jesus estava dizendo, não estou mais com Deus. Você já parou para pensar o que é isso para Jesus? Que desde a eternidade passada, se é que eu posso dizer assim, ele nunca tinha experimentado isso. Essa morte era de quem? Era nossa, era minha, era sua, que nós herdamos do que Adão fez. Então, como a cruz é um lugar de troca, ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Obrigado, Senhor. Quando a Bíblia fala, para que nós fôssemos a sua justiça, justiça você vai ver N textos mostrando que justiça está em contraponto ao pecado. Justiça é o outro lado do pecado, é o contrário do pecado. O pecado é o que separa, a justiça é o que nos torna aceito. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, falando sobre salvação, ele vai dizer, porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos, porque com o coração se crê para... O que é justiça? É a condição de eu e você estarmos, na nossa consciência, completamente livre de toda e qualquer culpa, como se o pecado nunca tivesse existido. Porque a mensagem da cruz é tão importante, porque ela fala da resolução do problema. Tinha um problema imenso que eu e você não podia resolver. Aí Deus disse, vou mandar quem possa. Amém. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre o poder dessa mensagem. Nós estamos falando sobre os benefícios que ela desencadeou. Você já pensou o que é estar, amados, numa condição de completa escravidão? E de repente, na nossa linguagem, né? Porque demorou tempo e custou. A salvação é de graça para mim e para você. Mas para Jesus foi caríssimo. Ele disse, é possível que esse cálice passe sem que eu beba? Que esse preço... Você está comigo, irmão? Amém. E aí, dentro desses benefícios, a Bíblia também vai mostrar, Gálatas capítulo 2, versículo 15, que é a continuidade do escrito de dívida que foi pregado, ele vai dizer assim, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Talvez você nunca,
sou chamado por Deus no ofício de mestre. Cada texto que a gente lê, a gente acaba visualizando uma cena. E eu não sei se você já parou para pensar, quando Jesus disse está consumado, que ele reclinou a sua cabeça, mas disse que era de tarde, mas escureceu. Diz que os alicerces do mundo tremeu, que as portas se abriram. E aquilo era um festejo maligno. Ali estava medo, morte, dor, traição. A atmosfera estava densa de pecado. Estava um espetáculo público, o inferno estava celebrando. Tipo assim, frustramos os planos, o homem morreu e... Só que a Bíblia diz que, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público e triunfou sobre eles. Eita glória! Então estou falando sobre o quê? Sobre a mensagem da cruz que fala sobre a vitória de Jesus sobre Satanás. Aí é outra coisa que a gente entende de forma religiosa, pastora Maricela. Jesus tinha um problema com o diabo e foi lá e resolveu a treta. Não, honrados. Assim como as outras coisas, ele fez por nós, ele fez como um substituto. A vitória de Jesus sobre o diabo foi para garantir a minha e a sua vitória no mesmo patamar das outras coisas. Jesus não tinha O diabo nunca foi páreo. Hebreus 2,14 diz, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o diabo não vai ser vencido. A minha Bíblia diz que ele já foi, e a sua Bíblia diz também. Então, lembra que nós estamos falando, qual é a declaração mais forte da mensagem da cruz é a substituição. A vitória de Jesus sobre o diabo é para dizer a mim e a você, vocês venceram. Filhinhos, vocês são de Deus e tendes vencido o maligno. É o que a Bíblia diz. Amém. Isso foi também em nosso lugar. Foi também a nossa... Por que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores? Não diz que a gente não vai ter oposições, não diz que a gente não vai ter luta, mas diz que a gente vencerá. Na verdade, não diz nem que a gente vencerá, diz que a gente já venceu. Porque em todas as coisas somos mais que vencedores. Diz que se passar pela água, ela não vai lhe afogar. Diz que se passar pelo fogo, ele não vai lhe queimar. Isso é a vitória. 1 João 3,8 vai dizer, a parte B do versículo, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Encerrando a mensagem, depois de a gente ver a essência dessa mensagem, entender que nós precisamos crer para acionar e ver esses benefícios, a gente precisa entender o que a gente precisa para usufruir. Qual é a nossa responsabilidade nisso? Porque nós já saímos daquela mentalidade doutrinária do mérito, amados, e para todos os efeitos, posicionalmente, nós já somos curados, nós já somos vencedores, nós já somos prósperos, nós já somos ricos, inclusive financeiramente também, que dá tilt na cabeça dos religiosos, mas é também posicionalmente. Mas na prática, a gente não está vivendo a plenitude disso. Mas não é porque fulano, ciclano, não está na plenitude disso, que as coisas não são assim. E é exatamente aí que entra essa parte. Diante dessas verdades, como vivê-las? Como vivê-las? Qual é a nossa responsabilidade? Eu preciso simplificar. A principal delas, amados, que conecta as outras, é crer. É a responsabilidade do crer. Você vai ver, por exemplo, Jesus, você já deve ter visto isso, Jesus citar um evento que aconteceu quando o povo de Deus, que saiu do Egito, estava debaixo de maldição, uma maldição terrível, era morte direta o tempo inteiro. Em função de picada e de serpente. Quem já leu isso? Você já leu isso? A serpente picava o povo e começou a morrer assim, aos montes. E aí Deus falou com Moisés que ele levantasse uma serpente de bronze. E aí ele disse, qualquer pessoa que for mordida por uma serpente que vir e olhar para essa serpente, vai ficar curado e não vai morrer. Agora, se for picado, presta atenção que aqui está a nossa responsabilidade. Se for picado e não olhar, vai morrer. E aqui, no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 14,
Ele vai dizer assim, ó. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, então Jesus agora numa nova aliança, estabelecendo, ele estava trazendo esse paralelo para a gente entender, porque a Bíblia fala que as coisas da antiga aliança eram uma sombra, e ali Jesus estava mostrando que mesmo na antiga aliança ele já estava sendo ministrado de forma simbólica sobre aquele que traria juízo, porque a serpente era de bronze, e bronze na Bíblia significa juízo, e havia um ambiente de maldição ali. E agora ele estava dizendo, como é que Deus vai trazer juízo sobre essa maldição? Ele vai trazer juízo quando ele levantar alguém que vai ser a aparência dessa maldição. Porque quando o texto que nós lemos de Isaías vai dizer que quando as pessoas viram Jesus na cruz, disseram, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. E assim, é só mais um maldito. É alguém que está pagando pelos seus pecados. Quando Jesus foi ser batizado por João, que João conhecia, eis aí o Cordeiro de Deus, ele disse isso antes, na primeira aparição de Jesus, aí depois lá na frente, João batizando, Jesus vem, e ele diz, não, como é que eu vou batizar você se eu preciso ir a ti e tu vens a mim? E aí Jesus diz, Pedro, João, deixa por agora, para que se cumpra toda a justiça. O que ele estava dizendo ali? Ele estava falando exatamente sobre isso aqui da serpente de bronze. Ele estava dizendo, todas as pessoas que viram Jesus entrando na água do batismo, eles sabiam que aquele batismo era um batismo para arrependimento. Quando João disse, você não precisa estar aqui porque você não tem de que se arrepender, ele estava dizendo, mas as pessoas precisam me ver como alguém que... Vocês entenderam isso? Quem me olhar vai dizer, é só mais um pecador. Quem me olhar vai dizer, é só mais um pecador. Só que o que eles não estavam vendo é que ele era apenas a simbologia da maldição. Aí o texto vai dizer, e aí quando ele for levantado à semelhança daquela serpente, o que a serpente fazia? Trazia vida em lugar de morte. Ele disse, aí ele vai atrair os que já estão mortos à vida novamente. Eita, glória. Amém. Agora, onde é que entra a responsabilidade? As pessoas tinham que ir e olhar para a serpente. E agora a gente precisa crer nessa mensagem. Amém. A gente precisa considerar essa mensagem. O texto vai dizer, quando o Filho do Homem for levantado para que todo aquele que nele crê tenha... Não. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Mas ele vai se ligar com um dos textos mais conhecidos que é, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que é o versículo 16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de gênero para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entendeu isso? Que a Bíblia diz que quando ele foi pendurado no madeiro, ele se fez o quê? Maldito. Quem olhava dizia, é ferido e afligido por Deus. Mas foi exatamente considerar essa obra que fez o quê? Livrou da maldição. E o texto que nós lemos anteriormente de Gálatas vai dizer, por causa disso, ele não só se fez maldito em nosso lugar, mas ele nos legalizou para que a bênção de Abraão chegasse sobre nós. Que, diga-se de passagem, éramos gentios. Então a condição, amados, é crer. Perceba que eu falei sobre aquilo que posicionalmente já é. O que é que diz Efésios 2:8? Conhecidíssimo, diz, pela graça sois salvos. Para aí o texto. O que é que diz na continuidade? Por meio da fé. Diga, pela graça, por meio da fé. O que é a graça? É aquilo que nos presenteia sem nenhum tipo de mérito. A graça não é uma recompensa, é um presente. Salvação não foi uma coisa que nós conquistamos, foi uma coisa que foi dada. Mas o texto que dá título ao meu canal, por exemplo, Acessando a Graça, que é Romanos 5, versículo 2, vai dizer assim, por meio de quem temos acesso pela fé a essa graça. Quantos estão entendendo? Você percebe que a salvação, o texto que nós lemos diz que ele foi levantado como uma serpente e depois diz, e Deus amou o mundo de tal maneira para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está dizendo, foi feito tudo isso, mas o que vai nos legalizar a viver isso, o que vai nos colocar dentro disso, é crer. Nós precisamos... Crente, amados, tem que viver pelo que crê. Eu preciso
concluir. Na verdade, ainda tinha algumas coisas a mais aqui que ia reforçar essa parte do crer. Eu vou falar só de forma superficial para não cansar. Nós falamos aqui sobre até os demônios creem, né? E essa crença não traz benefício nenhum a eles. Então não é só dizer eu acredito nisso, eu acredito naquilo. A verdadeira fé, ela tem 3 elementos básicos e eu preciso falar, mesmo que seja de forma rápida, porque tem tudo a ver com a mensagem da cruz. O primeiro deles é identificação. O segundo é apropriação e o terceiro é confissão. Amados, se o crente ele não entender essa primeira parte da fé, que é a identificação. O que é a identificação? Eu estou crucificado com Cristo. Assim como a Bíblia diz que ele se identificou conosco, acho que é Filipenses capítulo 2, vai dizer que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou da sua glória. A Bíblia diz que Jesus na terra era Deus conosco, era Deus Emanuel, mas ele se esvaziou. Jesus não deixou de ser Deus, mas ele viveu como homem. Ele se esvaziou da glória. Lá em Atos 10:38 diz que ele andou por toda parte, curando os enfermos, expulsando demônios. Não diz que é porque ele era Deus, diz porque Deus estava com ele. Então, Jesus se identificou com a condição humana. E parte complementar da verdadeira fé é se identificar com o que Jesus fez. Senão, a gente vai viver sempre nessa superfície da religião. A Bíblia diz, crucificados, pois, com Cristo, temos paz com Deus. Ele diz, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé. Isso é identificação. Isso é dizer, se Cristo foi crucificado, eu também fui crucificado com Ele. Não é só uma frase, é uma revelação que tem que tomar. Porque quando nós falamos de Cristo crucificado, a gente talvez pense só na morte. Mas a crucificação, amados, ela foi o primeiro ato de uma sequência de eventos que nos transcendeu para ser vivo no Espírito. Ele foi morto, ele foi sepultado, mas ele foi ressurreto também. E a Bíblia vai falar tudo isso, que você precisamos nos identificar com isso. Na crucificação, até no sepultamento, que o batismo, que a partir da confissão testifica sobre isso. Só que a Bíblia não fala que ele só morreu, a Bíblia também diz que ele ressuscitou. Então nós precisamos, a fé verdadeira, ela precisa se identificar com a morte, com a crucificação, mas também com a ressurreição, com a glória. A Bíblia diz que agora nós estamos assentados com ele. Você está comigo, irmão? Você está entendendo isso? Você sabe por que essa mensagem é tão importante? Porque ela nos tira do marasmo, ela nos coloca num ponto de atividade. A Bíblia diz que quando Jesus cumpriu todas as coisas, ele foi assunto aos céus. E a Bíblia diz que nós nos assentamos juntamente com ele, nos lugares celestiais em Cristo. E aí, irmão? Não sei não, eu estou assentado com Cristo. Amém. Identificação é isso. E a apropriação, que é a segunda coisa, é você dizer, se ele pagou, eu não devo mais. Mas é tão ruim ouvir os crentes dizendo, eu estou pagando pelos meus pecados. Vai para a cruz? É mandar Jesus de volta para lá, figurativamente falando. O que 1 Timóteo 6,12 vai dizer? Combata o bom combate da fé e tome. Isso é apropriar-se. Ninguém pode fazer isso por nós, amados. Nem Deus vai fazer de novo. Você acha que Deus vai enviar Jesus para morrer de novo? Não vai, então a gente tem que se apropriar. Amém. Quantos estão entendendo? Amém. Somos filhos, herdeiros, sarados, alegres. Isso, a gente tem que se apropriar dessas coisas. Eu disse aqui, Jesus ele foi julgado, amados. Ele não só foi julgado, como ele foi condenado. E aí, o que eu mais vejo é crente se estressando com a função do pecado, atribuindo peso aos outros e peso sobre sua própria vida, quando a Bíblia diz o que você precisa fazer, é entender que o pecado é uma questão resolvida, para ele parar de ter efeito sobre vós. Quem diz isso, Paulo? Porque você está debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não tem mais domínio sobre vós.
E confissão, amados, que é a outra parte da fé. Isso é o que testemunha se nós estamos crendo ou não, Alexandre. Confissão não é só dizer, eu creio, é viver de tal forma. E aí, se nós tivéssemos tempo, a gente ia falar sobre o batismo, que fala sobre essa confissão. É a forma mais forte de confissão pública. Você foi sepultado com Cristo, você ressurgiu com Ele. Mas a confissão ela vai mais adiante disso, que é a forma como você vive. Quando Jesus disse, não saiam da cidade, você já pode ficar de pé. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, ele disse, não saia até que do alto sejais revestidos de poder, e então vocês serão testemunhas. Ele não estava dizendo que ia fazer a gente um monte de falador, que ia sair falando. Não, falar é uma parte do testemunho. Mas os nossos olhos são melhores alunos do que os nossos ouvidos. A gente aprende mais com o que a gente vê do que com o que a gente ouve. Essa parte da fé que é a confissão, é a gente se revestir dessas verdades a ponto da nossa vida confessar essas coisas. Paulo dizia, nós somos a carta escrita. E alguém já disse, contextualizando, e eu não sei quem foi para dar o crédito, mas disse nesse tempo que muitos de nós vai ser a única Bíblia que algumas pessoas vão ler. Nós. Isso fala sobre o quê? Sobre o terceiro elemento da fé verdadeira, que é confissão. Confissão não só no sentido de falar, mas de viver essas coisas. Que vai ser um resultado de identificar-se, que vai ser um resultado de apropriar-se e, consequentemente, fazer as pessoas tocarem nisso, viverem